Fala aí pessoal, vamos lá. Vamos tirar algumas dúvidas hoje falando sobre a área do círculo e suas partes. Bom, a área de um círculo ela já não é novidade para vocês. A área de um círculo basta saber qual é a medida do raio. Dado o valor de π eu utilizo, caso não dê eu só vou marcar o valor. Por exemplo, disse para mim que o raio da circunferência vale, sei lá, 5 centímetros. Quero saber qual é a área, basta substituir. Ó. A área vai ser π vezes o raio ao quadrado, que no caso ali seria 5, ou seja, 25 π centímetros quadrados. Desculpa aqui, botei errado. Somente o raio valendo 5 centímetros. Ok? Só isso, bem simples. Bom, as partes de um círculo elas podem variar muito. Eu posso pegar a metade de um círculo, eu posso pegar um quarto do círculo, eu posso pegar o círculo dividido em 6 partes. Então, dependendo da forma que for dada a pergunta, você vai só pegar essa parte aqui ó, e dividir ela por algumas medidas. Se for só a circunferência, dividido em partes iguais. Ok? Dividiu em 6, dividido por 6. Dividiu por 2, dividido por 2. E assim você determina qual é a medida. Lembrando que eu só utilizo o valor de π se ele for dado. A questão falou, π é igual a aproximadamente 3,14. Aí você utiliza essa medida. Se caso não der, a gente deixa assim, ó. Não coloca ela como valor numérico, ele representa só como o valor de π. Ok? Bom, aqui a gente tem um exemplozinho só para poder melhorar um pouco mais. Ó, na figura dada, a área de cada círculo vale 9 π centímetros quadrados. Qual é a área do retângulo ABCD? Bom, primeiro, vamos analisar a figura. Eu tenho duas circunferências, que elas são tangentes, e são tangentes também com um retângulo. Para a gente poder calcular a área do retângulo, basta saber qual é essa medida aqui e qual é essa medida de baixo, ok? Basta fazer isso. Mas observa, essa medida AB é o raio da circunferência duas vezes. Ó. Aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho um raio. Ou seja, seria duas vezes o raio. Para achar o comprimento aqui, ó, observa, aqui é raio, aqui também. Ou seja, seria 4 vezes o raio. E então, eu descobrindo qual é a medida do raio da circunferência, eu consigo determinar qual é a área do retângulo. Ok? Bom, vamos lá. A área da circunferência é πr ao quadrado, ok? Se ele disse para mim que a área vale 9π, então, ó, cancelei π com π, ok? Ficou r ao quadrado igual a 9. Se r ao quadrado é igual a 9, para tirar o quadrado daqui, ó, eu passo para cá como raiz. Raiz quadrada de 9, 3. Descobri que o raio da circunferência vale 3, ok? Bom, AB é 2 vezes o raio. 2 vezes 3, 6. Então, AB vale 6 centímetros. AD, que é essa parte de baixo aqui toda, vale 4 vezes o raio. Então, 4 vezes 3, 12. Para descobrir qual é a área do retângulo, basta multiplicar essas duas medidas. Ou seja, a área do retângulo vai ser AB, que é esse segmento aqui, vezes esse segmento de baixo, que é o AD. Então, 6 vezes 12, 72 centímetros quadrados. Ok? Só isso. Bom, a área da coroa circular ou das partes da circunferência. Eu botei aqui a área da coroa, mas não é só ela. Eu vou ter mais 3 áreas para mostrar a vocês. A área da coroa circular, que é essa parte aqui ó, de fora. Como que a gente calcula ela? Eu tenho duas circunferências concêntricas, ou seja, ela tem o mesmo centro. Então, eu tenho um raio menor e tenho um raio maior. Para achar essa parte aqui, ó, vocês concordam comigo que é a circunferência maior, a área dela, menos a menor? Então, é exatamente isso. A área da coroa vai ser a área da maior menos a área da menor circunferência, do menor círculo, desculpa. Então, ó, colocando π em evidência, pode ser assim ou pode ser assim, tanto faz. Ó, raio ao quadrado da primeira menos raio ao quadrado da segunda, ou seja, da maior e da menor. Com isso, você acha a área da coroa circular. Bom, aqui eu tenho uma outra parte. A área de um setor circular é aquela famosa fatia da pizza.
eu posso calcular essa área em duas medidas de ângulo diferentes, em graus ou em radianos. Se vocês não lembram aí como que é essa conversão, eu vou mostrar daqui a pouquinho, só para relembrar, tá bom? Então, ó, se eu quiser calcular a área do setor em graus, eu vou ter πr ao quadrado vezes o ângulo, alfa dado, dividido por 360 graus. Ou, eu posso calcular esse mesmo setor multiplicando o ângulo em radianos vezes o raio ao quadrado dividido por 2. Então, são duas fórmulas para a gente poder calcular a mesma coisa. Lembrando, uma em graus, outra em radianos, tá? Bom, aqui eu tenho a área de um segmento circular, ou seja, é só essa partezinha aqui, ó. Para calcular essa áreazinha aqui, ó, a gente vai ter o seguinte, vai ter a área do setor em radianos e a área do triângulo também, só que aqui eu vou utilizar o ângulo que é dado ali pra gente. É uma outra forma de a gente calcular a área do triângulo. Só que se esse triângulo aqui for um triângulo conhecido, um triângulo retângulo, um triângulo equilátero, se você conhecer ele, fica mais fácil, não precisa nem de utilizar essa fórmula aqui, basta eu usar a fórmula de acordo com o triângulo que eu tenho. Então, ó, para calcular essa área aqui, vocês concordam que a área do setor, que é o que a gente acabou de calcular aqui em cima, ó, menos a área desse triângulo? Então, ó, a área do segmento vai ser a área do setor menos a área do triângulo. Só botei aqui, ó, o r ao quadrado sobre 2 em evidência e a resposta aqui eu vou achar em radianos, ok? Bom, para quem não lembra aqui, ó, como que a gente faz essa conversão de graus para radiano? 360 graus é o mesmo que 2π radianos, ou divido aqui por 2, divido aqui por 2, eu tenho 180 graus, é igual a π. Se eu quiser converter um ângulo qualquer, ó, expresse os seguintes ângulos em radianos. Eu quero saber quanto vale 20 graus em radianos. É uma regrinha de 3 simples e direta. Ó, 180 está para π, assim como 20 está para x. Multiplicando cruzado, ó, você vai achar o valor em radianos. Ó, x vezes 180, 180x. 20 vezes π, 20π. 180 vem dividindo, simplifica. Simplificou, resposta em radiano. Lembrando que eu cancelei o ângulo aqui, ó, para não ter que vir com a bolinha para cá, tá bom? Mais um exemplozinho, só para poder reforçar um pouquinho. Ó, 100 graus. Eu quero converter 100 graus em radianos. De novo, mesma coisa. 180 está para π, assim como 100 está para x. Multiplicando cruzado, ó, x vezes 100, ó, x vezes 180, 180x. 100 vezes π, 100π. O 180 vem dividindo, aí só simplifica, ó, cancelei primeiro 0, deu 10 sobre 18, depois dividi por 2, 5π sobre 9 radianos, ok? Só se caso vocês precisarem. Bom, aqui eu tenho mais dois exemplos para a gente poder terminar a explicação. Um, para a gente poder calcular essa área sombreada, que é a área do meu segmento aqui, ó, do meu segmento circular, e para a gente poder calcular a área de um setor. Bom, vamos lá. No primeiro exemplo está assim, ó, determine o valor da área sombreada da figura abaixo, cujo diâmetro, cuidado, cujo diâmetro da circunferência de centro O vale 8 centímetros. Bom, se o diâmetro, que é isso aqui tudo, ó, do centro, passa, ó, reta que passa pelo centro, pegando 2 pontos da circunferência. Se o diâmetro vale 8, o raio vale 4. Daí, ó, o ângulo de 90, se eu tenho um triângulo retângulo, a área dele é o quê? Base vezes altura dividido por 2. Como o raio é igual para os dois, eu vou multiplicar ele vezes ele mesmo. Mas vamos chegar lá. Bom, ângulo de 90 graus. Vou transformar o 90 graus em radianos. Olha aqui, ó, 180 está para π, assim como 90 está para x. Multiplicando cruzado, a gente vai achar π sobre 2, radianos. Vamos lá. A área sombreada vai ser a área do setor menos a área do triângulo. A área do setor em radianos é o ângulo vezes
r ao quadrado sobre 2, o raio ao quadrado. Menos, aqui ó, o triângulo, não é um triângulo retângulo? Então, ó, a base e a altura têm a mesma medida. Então, ó, base vezes altura, que é r vezes r, dividido por 2. Ok? Como eu falei, depende do triângulo para a gente colocar aqui. Ó. Nesse ficou fácil. Então, vamos substituir. Ó, o ângulo, π sobre 2. O raio vale 4. Então, ó, π sobre 2, 4 ao quadrado, aqui de novo, substituir. Agora é só cálculo. 4 ao quadrado, 4 ao quadrado. Eu tenho 16, tenho 16. Aqui eu simplifico, vou ficar com 8π sobre 2 e aqui 16 sobre 2. Colocando o 8 em evidência, ó, 8 tem aqui e 16 é 8 vezes 2. 8 em evidência. 8π dividido por 8, π. 16 dividido por 8, 2. Simplifica aqui, ó, o 8 com 2, eu tenho 4. Então, 4 que multiplica π menos 2 centímetros quadrados. E essa é a nossa resposta, que é a letra B. Ok? Mais um exemplozinho, só para a gente poder fechar. Calcular a área do setor. A área do setor é πr ao quadrado vezes o ângulo dividido por 360. E isso se eu considerar em graus. Aqui eu vou colocar em graus, não vou colocar em radianos. Então, ó, o π foi dado? Não, então deixa ele aqui. Qual é o valor do raio? 5. 5 ao quadrado. Qual é o valor do ângulo? 60. Então, vem 60. Ó, simplificando 60 com 360, dividir por 60 que deu 1, dividir por 60 deu 6. Ou seja, 5 ao quadrado, 25 π sobre 6 centímetros quadrados. Essa é a resposta. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Não foi corrida a explicação hoje, foi bem mais tranquila, mais devagar, apesar de ter bastante coisa. Caso não entendeu, vamos tirar a dúvida aí no decorrer da aula, se tiver online ou se tiver presencial. A gente vai tirando as dúvidas no decorrer da aula, tá bom? Fica todo mundo com Deus. Tchau, tchau.